Oi gente, hoje venho com a parte 9 de Eu em Naruto, mas vamos para o vídeo. Na parte anterior, eu recebi uma carta do líder do clã Servamp, e estava escrito como um convite para ir até a casa dele, e também falava que sabia dos 15 dias de treino, então pode trazer os seus equipamentos se quiser, e também pode passar a noite se quiser. Eu depois de ler olharia para o Naruto e perguntaria o que ele acha. Ele diria: você não deixou a filha dele ser levada por ordem dele, mas eles não podem fazer nada, pois seu sobrenome tem poder. Eles sabem que se fizerem algo com você, eles ficarão em uma situação caótica, então eles não podem fazer nada com você, mas seria um desrespeito com um dos clãs mais graves de Konoha se você não ir. E também vai que você aprende algo. Eu falaria que então iria. Eu veria que horas eles disseram que eu podia ir, e estava quase na hora. Eu tomaria um banho rápido e vestiria uma roupa. Eu pegaria as blades e selaria no meu braço, pois o dia descobri que eu tinha talento para arrumado, e colocaria em uma mochila e esperaria chegar perto da hora e iria para o clã Servamp. E a chegar na entrada, os guardas me pararam e eu mostraria o convite, e um guarda me acompanharia até a residência do líder do clã. E aí chegar lá, eu bateria na porta e uma empregada abriria e falaria: você deve ser o Kizu entre o senhor Byakuya. Está à sua espera, gente. Eu coloquei esse nome no líder do clã, pois não sabia o que colocar, mas vamos seguindo. Eu depois de ouvir ela dizendo senhor Byakuya, eu presumi que era o líder do clã, e a empregada me acompanharia até onde o Byakuya estava e ele me cumprimentaria dizendo: prazer, sou Byakuya Servant, prazer em conhecê-lo. Eu diria: sou Kinzuki Butsuji, e o prazer e todo meu. Byakuya pediria para a empregada levar a minha bolsa e levar ao meu quarto, e ele diria: desculpa se eu estou entendendo errado, mas você trouxe uma bolsa com equipamentos, então presumo que você aceitou dormir aqui. Eu diria que sim, e eu daria minha bolsa para a empregada, e o Byakuya pediria para eu acompanhar para que a casa dele era enorme, e chegando lá eu veria que os irmãos e a irmã da Touga junto com as esposas estavam sentados nas cadeiras, e também um senhor e uma senhora que presumir ser o avô e a avó da Touga, e o líder do clã pediria para que eu me sentasse. Eu me sentaria, e uma das esposas se apresentando como a terceira esposa, e se chama Hana, e falaria que é a mãe do Kazumi, e diria que era um prazer. Me conhece. E a outra esposa se apresentaria como Ina, e falaria que era a segunda esposa e era a mãe da Horikita, e diria que era um prazer. Me conhece. Por último, a última esposa se apresentaria como sendo a primeira esposa, e se chama Yori, mãe do Natsu, e diria que um prazer. Me conhece. Eu diria que o prazer era todo meu, e o Kazumi perguntaria à mãe dele se não iriam servir a refeição. Ele diria que logo iria ser servida, e eu estaria pensando com falsas são as esposas. Dá pra ver claramente que estão fervendo de raiva. E o Byakuya do exame Chunin, eu diria que sim. Ele falaria que ia ser muito bom para mim, com a cara mais falsa. A Hana falaria: onde está a Touga? E o Byakuya perceberia, e eu veria que eles não ligavam para a Touga, pois demoraram tanto esse tempo para perceber. E o Byakuya pediria para um serviçal para buscar a Touga, e demoraria um tempo, mas a Touga apareceria vermelha de vergonha, e o Byakuya pediria para a comida ser servida, e as esposas e as irmãs e a irmã da Touga estavam esperando que eu fosse um porco na mesa, mas como na minha outra vida tive algumas aulas de etiqueta, eu não ia ser o porco que eles estavam pensando. E o Byakuya perguntaria onde eu havia aprendido a ser tão respeitoso. Eu mentiria falando que aprendi com minha mãe, pois no esconderijo do Orochimaru que eu estava. Se você não fosse respeitoso, poderia morrer, então era o necessária. E o Byakuya perguntou enquanto eu estava comendo se eu beijei a Touga. Eu olharia para ele e falaria que sim. A segunda esposa falaria: como você conseguiu beijar ela? Você é um garoto bonito e ofendida. E o líder do clã falaria para Ima, que era a segunda esposa, e o líder olharia para mim de novo e perguntaria se eu tinha algum interesse nela, e a Touga ficaria muito vermelha e com vergonha. Se eu iria falar algo como sim, eu estou interessado em namorar ela, mas não aconteceria. Eu falaria que gostava dela, mas não tinha interesse de namorar ela ainda. Se esse for o caso que você está falando, ele falaria: você falou ainda, então já pensou na alternativa, certo? Ele diria. Eu falaria que sim, já havia pensando. E a avó da Touga, que eram os pais do Byakuya, perguntariam se eu não estava interessado em outras garotas. Eu falaria que não por agora, mas também deve que um dos lixos do conselheiros do Hokage vai falar para eu ter o direito de poligamia. E o avô falaria que sim,
sim, pois você é o último registrado, então eles vão falar para você fazer. E o mãe da Horikita perguntaria se eu não estava interessado na filha dela, e o Touga ficaria claramente com raiva. E a Horikita ficaria vermelha e falaria mãe Uema que seria a mãe que, se acontecesse de ler, se interessa a ele, seria um bom homem além de ser bonito e de um clã com uma grande história. Mas o Byakuya falaria para Uema, para ele perguntaria para mim o que você acha da Horikita em comparação com a Touga. Eu digo que não sei, não conheço a Horikita tanto que conheço a Touga, então não posso falar nada. E a Uema falaria então o que você acha de ser conhecerem. E a Horikita estaria com raiva e vergonha, mas eu digo desculpa se vou ser desrespeitoso, mas não tenho interesse de conhecer ela melhor, pois ela não faz meu tipo. A mãe da Horikita ficaria furiosa e falaria pensando, você vai pagar por recusar uma grande oferta como essa. E as outras esposas, assim como as irmãs da Touga e os avós, o avô e a própria Touga, estavam rindo despistadamente, e eles falariam juntos no pensamento, tentou arrumar o marido para filha e passou vergonha. E o Byakuya pediria desculpas pelas perguntas da esposa dele com um olhar, falaria que ela não iria fazer mais nada do tipo, ou estou errado, ela diria com, e a gente terminaria a refeição e durante ela ficaríamos conversando coisas como as ninjas mais sanguinários e terminaria a refeição. E o Byakuya falaria que já deu a hora de dormir, e ele falaria para mim que se eu quisesse eu poderia ficar acordado, mas essa era a hora que as residentes da casa dormiam. Eu diria que iria dormir um pouco mais tarde, pois queria conversar sobre os 15 dias de treino com a Touga, e todos menos eu e a Touga iriam para os quartos, e eu chamaria a Touga e perguntaria o que ela achou da reunião. Ela diria que ficou com vergonha e raiva por todos menos o avô e a avó dela. Eu pergunto menos eles porque ela diria que eles não faziam nada com ela e até pediram para cuidar de mim, diria a Touga, e ela falaria que ficou ainda mais irritada por Uema tenta fazer você e o Horikita se aproximar, e ela diria que eu estava com muitos ciúmes, e eu diria você estava com ciúmes. Ela diria que sim, eu diria que ela ficava fofa com ciúmes, e eu diria que iria dormir, mas ela seguraria o perguntar quando você falou que não estava interessado ainda, você quis dizer que já pensou em gosta de mim de outro jeito. Eu falaria que se não tivesse passado nela daquele jeito eu não teria beijado, e ela falaria se eu podia fazer de novo. Ela falaria corada, e eu perguntaria fazer o que? E ela diria me beijar com muita vergonha. Eu diria que fofo, e eu pegaria no queixo dela com uma mão e pegaria na cintura dela com a outra e puxaria ela para mais perto e daria um beijo calmo que iria se intensificando e viraria um beijo selvagem e quente, sendo parado por a falta de ar, e nós separaríamos e uma linha de babá se formaria entre nós, e eu falaria que iria para o meu quarto e diria que da primeira vez pra cá você melhorou muito, me referindo a Touga, e a deixou corada, e ela ficaria ali para dar corada até se toca a ideia, pois ela iria para o quarto dela e eu havia esquecido de perguntar onde era o meu quarto, e andaria por toda a casa, mas não acharia. E na minha última tentativa de achar, o avô da Touga perguntaria se eu não sabia onde era o meu quarto. Eu diria que não, e ele disse que iria me levar, e no caminho ele me agradeceria por cuidar da Touga, pois desde que ela te conheceu ela estava mais feliz. E eu diria que não há de que o avô quarto para que eu cuidasse dela, e eu diria que sim, iria cuidar dela, e eu agradeço por ele me levar. E entraria e veria que minhas coisas estavam no quarto, e eu deitaria na cama e dormiria, mas meu corpo ficaria em constante alerta, e eu acordaria cedo, pegaria minhas coisas, veria que a Touga tinha pegado as dela também quando eu saí do quarto, e eu na porta agradeceria o Byakuya pela hospitalidade e iria junto com a Touga até a floresta e encontraria o Dabi no caminho, e o Shizui estaria esperando, e iríamos muito para dentro da floresta, e o Shizui falaria que seria nesse lugar onde passaríamos 15 dias treinando. E gente, observação, eu não vou narrar o treino, pois vai ser chato, só vou falar dos frutos dele e vou dar um solto no tempo de 15 dias. Fim da observação. E gente, falando dos frutos, eu além de nesses dias o sangue Uzumaki ter sumido do meu corpo e agora está todo com Sage Kibutsuji, eu ganhei uma regeneração muito alta, mas não como as dos homens de Kimetsu, e meu
Kekijutsu ficou mais forte eu nas Blades e também o Shizui me aconselhou a focar um pouco em selamentos, pois ele viu que eu tinha talento para isso e eu pensei e achei que não iria me agregar em nada, mas aí lembrei dos selos dos Ryugas e tive a ideia de fazer uma variação e eu pedi a Shizui depois que não estava mais tendo progressos nos outros treinos um pergaminho de selos e eu aprenderia com facilidade e veria que seria muito útil um selo de aprisionamento e assim eu poderia colocar em algum lugar e atrai os inimigos. Para ele, resumindo, eu melhorei em todos os meus requisitos e fiquei e aprendi vários selos e os frutos do treino do Dabi foram que ele agora pode usar o Sharingan por mais tempo e também o Jutsu bolas de fogo agora por dentro tinha uma pequena chama azul e ele poderia fazer a espada de fogo dele ficar com um fio azul que é extremamente quente. E estes foram os frutos do treino do Dabi e os frutos da Touga foi que ela agora sabia fazer venenos que só de inala o inimigo ficaria nauseado e quando acertado diretamente em também treinou seu corpo para ser mais rápida e esses foram os frutos do treino do nosso time e gente o Shizui fez o teste do papel CEO para sobre que tipo de elemento a gente tinha com a Touga tendo relâmpago e vento o Dabi tendo fogo e eu tendo vento e água coisa que eu fiquei feliz pois dava para fazer diversas combinações com o meu Kekijutsu e gente depois de termos terminado de fazer o treino a gente seria liberado para casa e o Shizui daria o papel de permissão para fazer a prova e chegando em casa eu tomaria um banho e iria para uma loja de roupa e compraria uma roupa vermelha com um pouco de preto e teria um capuz perto e depois de eu comprar eu iria voltar para casa e encontraria o Naruto que estava muito ansioso para a prova e eu falaria para ele se acalma e ele disse como amanhã vai ser a prova e eu estou completamente ansioso diria ele eu não daria nada e iria para minha cama dormir e gente eu vou deixando esse vídeo aqui eu peço seu like e sua inscrição.